Esse ano de 2021 vai ser maravilhoso. Muita paz, muita saúde e prosperidade. Vai ser lindo, vai, vem. Como é que é? A grande reinicialização? O Great Reset vai ser lindo. Vem, reinicia tudo. Vem, chuva ácida do aquecimento global. E me reinicia. Vem, grande reinicialização, me reinicia. Como é que é? O Great Reset, não é isso? Como é que é? Peraí, fala de novo. Eles criaram o vírus pra enfiar um chip em mim? Pra rastrear minha identidade? Como é que é? Eles querem destruir o sistema capitalista? Fazer eu renunciar à minha sociedade, à minha propriedade privada? Não. Não pode ser. Peraí. Como é que é? Eles inventaram o vírus para que a vacina, para que eu vire um jacaré mesmo e que a minha pele vire bolsa para perua? Não pode ser. Não. Eles querem implementar o comunismo, eles inventaram tudo isso. Não pode ser. Não pode ser. Não. Me curte, me like, acessa o sininho, comenta, compartilha, lambe a tela. E vê se não dorme. Ai, sai, fetiche, sai. Ai, sai, fetiche, sai. Ai, sai, fetiche, sai. Olá, bem-vindos a 2021. Esse ano que... Você acha que tá muito séria? Posso fazer mais alegre? Não, tudo bem, vamos fazer, não tem problema. Olá, bem-vindos a 2021. Esse ano que promete muita merda e luta e que precisaremos de força, coragem, mobilização, solidariedade, formação política, amor e ódio para descer rolando o barranco desse momento histórico onde não vai dar para evitar a queda. No máximo, a gente vai conseguir amenizar o tamanho do retrocesso, a intensidade da pedrada na cabeça e a fragilidade nos nossos corações. E para começar o ano, eu mergulhei numa pesquisa que fritou a minha cabecinha, que nem bife na churrasqueira, sabe? Sem saber de onde eu vim, para onde eu vou, quem sou eu, para quem eu sirvo, quem é meu dono, qual a minha função no mundo. E aonde foi parar o corpo a qual eu pertencia antes do abate? Foi assim que eu me senti pesquisando sobre o Great Reset, ou a grande reinicialização. Essa ladainha imperialista que vem sendo muito bem construída para que a gente, principalmente nós do sul global, acredite de que não haja alternativa de mundo pós-pandemia que esteja fora de um projeto sensacionalista e heróico e que dê conta de nos tirar desse buraco que, na verdade verdadeira, o imperialismo quer cada vez mais profundo e escorregadio. É bem difícil falar sobre o Great Reset, porque as teorias da conspiração em torno desse projeto são muitas. Agora, mais difícil ainda é encontrar análises dissidentes à narrativa hegemônica sobre o Great Reset que não sejam rapidamente encapsuladas enquanto teoria da conspiração. O que eu quero dizer é que toda e qualquer teoria dissidente da narrativa hegemônica, ou seja, que esteja fora do discurso domesticado sobre o Great Reset, é rapidamente encapsulada enquanto teoria da conspiração. E nesse sentido, é bem importante a gente observar que esse termo teoria da conspiração pode servir tanto para que a gente identifique as narrativas delirantes da extrema-direita, quanto para enfraquecer as análises, diagnósticos e proposições da esquerda radical. Sim, é uma faca de dois legumes. Desde que o projeto foi lançado em 2020, durante o último Fórum Econômico Mundial em Davos, viralizou nas redes sociais da extrema-direita a conspiração de que líderes globais estariam usando a pandemia para implementar políticas socialistas e ambientais. Ou ainda de que esses mesmos líderes globais, a elite financeira e líderes políticos, criaram o vírus para destruir o capitalismo e implementar o comunismo através da grande reinicialização. Olha, infelizmente, não é isso o que está acontecendo.
acontecendo. Olha, eu já nem sei se essa visão da realidade que a extrema-direita tem é distorcida ou se de fato o que eles estão falando aí é o que restou da esquerda institucional, naufragada e capturada por essa social-democracia que, em troca de algumas aberturas no capitalismo para ajustes sociais aqui e ali, fez a esquerda prometer que nunca mais ia fazer nenhuma revolução antissistêmica. Bom, vamos ao que é, digamos, oficial. Oficialmente, o Great Reset, ou a Grande Reinicialização, é uma proposta entre o Fórum Econômico Mundial e a Iniciativa dos Mercados Sustentáveis do Príncipe de Gales, o Príncipe Charles. É importante a gente lembrar que o Fórum Econômico Mundial se apresenta desde sua primeira edição enquanto contexto onde os horizontes de ordem econômica são compartilhados com o mundo. E aqui eu coloco compartilhados entre aspas, porque já se sabe que o que se apresenta, o que se compartilha durante os encontros do fórum, nada mais é do que o discurso que precisa ser usado para fazer passar a agenda econômica que está por trás dele. E o discurso motor do Great Reset é o de que uma economia melhor é possível desde que possamos reimaginar o capitalismo. A Grande Reinicialização foi apresentada como um projeto sustentado pelo seguinte tripé. 1. Redirecionar o mercado, visando resultados que levem em consideração riscos e oportunidades ambientais e sociais e não somente o lucro a curto prazo. 2. Garantir que os investimentos tenham resultados compartilhados, visando critérios como sustentabilidade e igualdade. 3. Aproveitar as novas tecnologias da chamada Quarta Revolução Industrial, como, por exemplo, inteligência artificial, internet das coisas, nanotecnologia, biotecnologia e etc., em prol do bem comum, em especial a saúde pública. Ah, que gente fofa! Eles querem melhorar o mundo! Eu estive em Davos e eu posso te dizer uma coisa, você não precisa nem ir lá para entender. Basta ler o título do projeto, Great Reset, a Grande Reinicialização, que você vai entender do que é que se trata. A primeira pergunta que fica é, o que é que se reinicia? O Great Reset é um projeto de reinicialização do capitalismo e não de sua superação. Essa grande reinicialização discutida em Davos é aquele déjà vu que a gente tem, sabe? Quando olha a elite global se encontrando. Jussara, a gente não vê a elite se encontrando. Confabulando, usando as tragédias planetárias como grande oportunidade para redimensionar o capitalismo. E as elites globais redimensionam o capitalismo, como sempre fizeram. Primeiro, usam o discurso de que as grandes revoluções industriais poderiam amenizar a exploração da força de trabalho e depois, usando aquele mecanismo básico do capitalismo, se apropriam de todo e qualquer movimento de resistência que denuncia as violências implicadas no capitalismo e que ameaçam sua hegemonia. E essa apropriação dos movimentos de resistência é crucial para que justamente suas lutas não mobilizem nenhuma força revolucionária antissistêmica, anticapitalista. Apropriar-se do que resiste é o batimento cardíaco do capitalismo. O mais importante de perceber é como o discurso do Great Reset atua de forma dupla na construção da ideia de superação da crise. O projeto é, por um lado, contra-revolucionário, no sentido de barrar uma revolução anticapitalista, e, ao mesmo tempo, acelera uma revolução que é pró-capitalismo, a chamada Quarta Revolução Industrial. E aqui uma pergunta crucial. Por que é que a Quarta Revolução Industrial continua a trajetória de suas antecessoras no sentido de acirramento da exploração da força de trabalho? Porque o foco será a mercantilização de todo o seu processo de digitalização. É nessa Quarta Revolução Industrial que a digitalização de todos os aspectos da vida se intensificará. E ela se intensifica através dos mais variados processos de tecnovigilantismo, da coleta e mapeamento dos nossos dados, a previsão de comportamento e o direcionamento de nossos corpos e relações a cada respiro, a cada desejo e afeto, a cada molécula que se desloca no nosso corpo, que já não é mais simplesmente um corpo,
e sim um laboratório de vigilantismo em si, a cada movimentação ou pausa individual ou coletiva. Jussara, esquece essa coisa de individual, não tem, é tudo uma coisa só. Molécula, coletivo, é tudo um. É tudo uma coisa só, metabolismo só. É esse o mote que tenta legitimar o Great Reset ou a grande reinicialização como única saída à crise atual. A de que, frente a todas as ameaças que o vírus e sua pandemia representa, a digitalização de toda a movimentação humana e não humana na Terra daria conta de sanar a crise do capitalismo. Seja como for, o Great Reset reencena a movimentação dupla que as elites globais sempre fizeram para redimensionar o capitalismo em momentos de crise. O que aconteceu durante o último Fórum Econômico Mundial foi uma cena, uma paródia de como as elites ao redor do mundo, a burguesia global, os senhores do universo, dão conta de apropriar movimentos como Fridays for Future, Black Lives Matter e Me Too para fazer uma cena, uma fachada de que o capitalismo pode e pretende acolher tudo e todes. Quando figuras da extrema-direita conservadora fazem críticas ao Fórum Econômico Mundial e o seu Great Reset, dizendo que eles deram uma esquerdada, eles estão certos. Mas não porque a elite global passou a assumir a sua responsabilidade direta frente ao desastre planetário que eles operam através do capitalismo e que as forças de esquerda denunciam cotidianamente, mas porque o que nos restou da esquerda institucional passou a se contentar com os ajustes sociais que a social-democracia nos promete. A esquerda virou social-democracia e só. E isso tem a ver com como o capitalismo se apropria de toda e qualquer resistência que ameace a sua hegemonia. A social-democracia é um projeto contra-revolucionário. Tá na cara. Só eu que não tinha visto isso antes. Se apropriar dessas resistências é parte de um projeto que pretende, na verdade verdadeira, silenciá-los. E silenciar, principalmente, o aspecto radical dessas resistências. Ou seja, distanciar os movimentos de resistência da luta anticapitalista e limitá-los à demanda por mais direitos, desde que dentro do capitalismo. Bom, vamos trazer um pouco aqui do que os fundadores e formuladores do Great Reset falam sobre o projeto, porque até agora eu tô aqui falando, vocês devem estar falando, nossa, tá totalmente ali na teoria da conspiração. Mas espera aí que a gente vai chegar lá. Segundo Klaus Schwab, fundador e presidente executivo do Fórum Econômico Mundial e um dos principais formuladores das ideias que sustentam o Great Reset, a grande reinicialização seria como uma melhora do capitalismo, ou em suas próprias palavras, ele diz, uma economia melhor é possível, mas para isso precisaremos reimaginar o capitalismo. Oh, darling, really? Can't wait. Bom, para começo de conversa, isso daí já expõe o caráter ideológico dessa ladainha do Schwab, não é? Ideológico, gente, no sentido marxista de ideologia, tá? De que se trata de uma classe dominante que naturaliza o capitalismo enquanto sistema insuperável, imagina, né? Então, pro Schwab, seja lá o que for, não tem como superar o capitalismo. A única maneira da gente superar a crise no capitalismo é a gente reimaginar o próprio capitalismo. Vocês estão entendendo do que se trata a grande reinicialização? Estão gostando desse projeto? Vão levar para casa, colocar na geladeira e seguir passo a passo, dia a dia? Como se estivessem escolha, né? Como se fosse uma escolha nossa. Seguir ou não essa ladainha dessa galerinha aí, desses senhores do universo. Essa ideia de que o capitalismo pode ser continuamente reimaginado é o combustível principal para a manutenção de sua hegemonia enquanto sistema. E é aqui que a gente recorre ao Marx, mais uma vez, para desmontar essa panaceia, essa ideia que sustenta o Great Reset de que reimaginar o capitalismo daria conta de superar as suas crises. Não, eu diria que reimaginar o capitalismo é o seu sistema operacional para que ele continue vivo, ativo, em movimento, redimensionado, hegemônico, sempre.
O barbudo analisou o capital lá atrás e nos deixou um método de observação e análise da realidade dentro do capitalismo que cá para nós é certeiro. O capital não é algo palpável, mas sim uma relação social. O capitalismo só é capitalismo porque seu modo de produção é sustentado pela reprodução da vida humana através da mercantilização de todos os seus aspectos, principalmente e primordialmente através da mercantilização da força de trabalho, que é a mais valiosa e mal paga mercadoria para garantir o acúmulo de capital. E nesse sentido, não existe capital sem trabalho, porque o capital repousa sobre a extração de trabalho vivo, ou seja, a extração de trabalho de corpos vivos, sejam eles humanos ou não humanos. Só que esses corpos mudam e as suas relações também. E por mais que o capitalismo tente se impor enquanto relação social, ele precisa dar conta de uma realidade em constante movimento. Nesse sentido, o discurso do Great Reset de que reimaginar o capitalismo seria a única alternativa para reinicializarmos pós-crise, nada mais é do que um mecanismo vital para a manutenção do capitalismo. Essa é a dinâmica vital do capitalismo. O capitalismo se modifica. Ele é um modo de produção essencialmente dinâmico. Ele precisa revolucionar permanentemente os meios de produção e as relações implicadas nesses meios para se manter enquanto sistema hegemônico. A quarta revolução industrial vem dar conta desse dinamismo, vem revolucionar permanentemente os meios de produção e as relações sociais implicadas neles para redimensionar o capitalismo enquanto sistema mundo. Mas mais importante, para que o imperialismo norte-americano não perca o seu lugar de dominação global. Basta notar que um dos grandes parceiros do Fórum Econômico Mundial é a Microsoft, a Google e o FMI. Todo esse processo de digitalização celebrado pela Quarta Revolução Industrial tem um foco muito claro: ser orientada e determinada pela mercantilização de toda a movimentação dos usuários e clientes das facilidades e imposições digitais. Quanto mais plugados e mapeados pelo vigilantismo das redes e pelos aparatos digitalizados na nossa vida cotidiana, mais produtivos e, portanto, mais implicados em um novo tipo de acumulação do capitalismo, primordialmente caracterizado pelo acúmulo do Big Data. Isso tem um nome: capitalismo de vigilância. E para quem não viu o primeiro vídeo deste canal, veja. Nele eu tento sintetizar o processo desse novo tipo de capitalismo. A quarta revolução industrial é a intensificação de um processo que já está em curso. Só que agora ela encontra espaço de enraizamento enquanto antídoto para as ameaças de um mundo pós-pandemia. E é isso que fica sendo encenado no Fórum Econômico Mundial, onde a elite global fica publicizando uma conversa para dar uma cara mais humana para o capitalismo. Na verdade, o Great Reset só continua uma tradição do Fórum Econômico Mundial de grandes ideias, seus grandes títulos para a superação da crise no capitalismo. Bom, então vamos lembrar aí esse histórico de títulos bombásticos do Fórum Econômico Mundial. Em 2009 foi o Shaping the Post-Crisis World. E aí, bom, gente, eu vou falar inglês porque a hegemonia é em English, vocês sabem, né? Em 2010 foi o Rethink, Redesign, Rebuild. Nossa, todas essas palavras parecem um pouco os anúncios de coaching e cursos mais variados que tem no Instagram, desde como virar uma artista até como fritar um ovo, como cuidar da casa, como cuidar do marido, como cuidar dos bichos, como cuidar do filho, como cuidar de mim mesma. Será que tem alguma coisa a ver? Em 2012 foi o The Great Transformation. E em 2018, quem poderia se esquecer do Creating a Shared Future in a Fractured World. E agora, em 2021, temos o The Great Reset, a grande reinicialização do capitalismo. Trovoadas, por favor! Bom, vamos voltar ao Schwab.
o grande formulador da grande reinicialização e que, claro, escreveu um grande número de artigos, todos disponíveis no grande site do Great Reset. Em um dos artigos, Schwab já começa com a seguinte pergunta: que tipo de capitalismo queremos? Queremos? Quem tá nesse queremos? Queremos quem? Bom, acho que não resta dúvida a quem essa pergunta retórica se destina, não é? A pergunta do Schwab é a máxima ideológica do Great Reset. Ela diz, sem dizer, e dessa forma nos sugere, que haveriam vários tipos de capitalismo, que a gente pudesse escolher entre um capitalismo mais justo e um mais injusto, entre um capitalismo mais humano e um mais desumano, entre um capitalismo do bem e um capitalismo do mal. Só que se a gente observa e analisa os processos históricos do capitalismo, toda essa narrativa em torno de uma consciência corporativa em torno do capitalismo, que não é uma narrativa nada nova, ela foi a forma mais eficiente que as elites globais encontraram para não precisar tocar em questões como propriedade privada e meios de produção. E principalmente para não tocar na conexão íntima que essas duas esferas articulam e que mantém as elites globais gerenciando um sistema de mundo imperialista e colonialista. E para essa elite global, ou que já se chama de burguesia verde, essa narrativa em torno de um capitalismo consciente ou de um capitalismo com consciência socioambiental são narrativas que dão conta de enfraquecer e paralisar toda e qualquer mobilização por um horizonte revolucionário anticapitalista. Agora, interessante de observar é como esses senhores do mundo encontram nessas tragédias planetárias grandes oportunidades para revitalizar seus mecanismos de poder. Em um de seus muitos artigos, Klaus Schwab nos dá uma pista sobre isso. Segundo ele, o Covid-19 e sua pandemia é, em suas próprias palavras, uma grande oportunidade para darmos o Great Reset e acelerarmos a transição para a quarta revolução industrial. Eu não sei se vocês percebem aí nas palavras do Schwab a exploração da Covid-19 e sua pandemia como evento ou grande oportunidade para dar o Great Reset e acelerar a transição da quarta revolução industrial. Revolução essa que já vem sendo discutida em Davos pelo menos desde 2016, mas que entre lá e cá ficou cozinhando e esperando o momento certo para sair do forno. Ai, mas o que isso quer dizer? Será que eles inventaram mesmo essa doença para me controlar? Para depois trazer uma vacina que vai ser injetado um chip em mim para me dominar completamente? Ou será mesmo que essa vacina vai me transformar num jacaré para que depois eu vire bolsa ou carteira das peruas da elite global? Estou confusa. Se tem alguma coisa que as teorias da conspiração da extrema-direita estão certas, é que a pandemia e a Covid-19 estão sim sendo usadas para passar um projeto de mundo. Só que não é uma nova ordem mundial, nem um Illuminati, nem um projeto socialista, muito menos um projeto comunista e menos ainda um projeto preocupado com a emergência climática. O Covid-19 é subproduto do sistema de produção capitalista e o gerenciamento de sua pandemia pelas elites globais é funcional para a manutenção do próprio sistema. O discurso de um capitalismo humanizado, responsável, consciente, preocupado e capaz de amenizar as crises geradas pelo próprio capitalismo é um discurso velho e encontra mais uma vez nessa pandemia do agora contexto perfeito para ser implementado. O que se reinicia com o Great Reset, my darlings, é o status quo. E por que a pandemia é tão propícia, para essa panaceia repaginada voltar com a mesma ladainha e mesmo assim nos encher de esperança? A pensadora, jornalista e pesquisadora canadense Naomi Klein nos ajuda a entender isso de forma cirúrgica, com o conceito cunhado por ela mesma de a doutrina do choque, ou ainda no original, The Shock Doctrine. No livro A Doutrina do Choque, A Ascensão do Capitalismo do Desastre, a Klein argumenta que as políticas econômicas propostas por Milton Friedman, aquele
da Escola de Economia de Chicago, dos Chicago Boys, que muito tempo depois saiu alguém como Paulo Guedes, essa galerinha, entendeu? Então, retomando, a Klein argumenta que as políticas econômicas de livre mercado propostas por Friedman ganharam importância em alguns países não porque elas eram assim populares, mas porque elas foram implementadas em momentos de tragédia, de crises muito graves que tiveram um impacto direto na psicologia social daquelas populações. O estado de choque, de tensão, de incerteza e de fragilidade dos cidadãos criou a oportunidade para se implementar políticas impopulares de corte neoliberal. Um dos exemplos que ela usa como tragédia que foi explorada para a implementação de reformas impopulares foi o atentado de 11 de setembro. Ela usa como base de análise uma frase importante de Friedman que diz: apenas uma crise, real ou percebida, produz uma mudança real. Quando essa crise ocorre, as ações tomadas dependem das ideias que estão por aí. Essa, creio, é a nossa função básica. Desenvolver alternativas às políticas existentes, mantê-las vivas e disponíveis, até que o politicamente impossível se torne politicamente inevitável. E aqui tem um elemento bem importante, porque a extrema-direita já se apropria do termo de doutrina do choque para legitimar sua narrativa de que o Covid-19 e sua pandemia estariam sendo usados para destruir o capitalismo e implementar o socialismo. Se a esquerda radical não for capaz de identificar o que quer o Great Reset, ficaremos reféns de um posicionamento reativo à extrema-direita e acabaremos tendo que defender um projeto como o Great Reset que nada tem de anticapitalista e muito menos de socialista. Então, o que quer o Great Reset ou a grande reinicialização? Quando a gente faz essa pergunta, a gente se aproxima de uma contradição que está no discurso desse projeto. Por mais que o discurso do Great Reset e o seu capitalismo consciente encenem aí certa diferenciação à noção de livre mercado proposta por Friedman, que sempre defendeu que a única razão social de uma empresa é o lucro, vai ficando claro que esse discurso de consciência corporativa do Great Reset nada mais é do que um aparato ideológico das elites que instrumentalizam as demandas da crise atual para redimensionar o sistema de produção no capitalismo, ou seja, acirrar, agudizar e ampliar os mecanismos de exploração da força de trabalho. A quarta revolução industrial é o contexto perfeito para que as elites globais possam desenvolver alternativas às políticas existentes, mantê-las vivas e disponíveis, até que o politicamente impossível torne-se politicamente inevitável. E essas alternativas às políticas existentes vão ser gerenciadas através da intensificação do vigilantismo nos espaços públicos, nos espaços privados, nos espaços virtuais e da exploração máxima da nossa força de trabalho. Para muito além do tempo livre, vai invadir o nosso sono, não haverá descanso nem mesmo nos nossos sonhos. Já estaremos mais disponíveis do que estamos agora e imersos pela ideia de que não há outra alternativa. Ai, Jussara, isso não tá um pouco teoria da conspiração, não? Essa narrativa em torno do Great Reset extrapola um mero plano de superação econômica e atua diretamente nos nossos desejos e subjetividades, ou ainda em uma outra economia, a economia dos afetos. É no campo dos afetos e de uma arquitetura da psicologia social que a dinâmica ideológica desse projeto atua de forma tão eficaz. Porque se sucumbimos, se cedemos ou ainda se somos rapidamente seduzidos pelas promessas heróicas de salvação do Great Reset, principalmente as promessas de segurança e dinamismo que a quarta revolução industrial nos promete, é porque já estamos subordinados ao afeto do medo, sempre acionado pelas elites globais em momentos de crise como esse.
Reivindicarmos os afetos enquanto armas de luta é parte de um processo revolucionário, antissistêmico, anticapitalista. Isso significa canalizarmos também e principalmente o nosso ódio na direção certa. Mas isso é um outro vídeo. Paz entre nós e guerra aos senhores. Uou! Tô exausta. Ufa! Por hoje é só. Fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado, entendido alguma coisa do que eu falei. Mas não se esqueçam, fetichizentos. Me curte, me like, acessa o sininho, comenta, compartilha, lambe a tela. E vê se não dói.